Eles são do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eles farão uma abordagem sobre a avaliação dos controles internos instituídos no processo de controle de bens permanentes, ação orientativa e preventiva, com a palestra Consultoria em Controle Patrimonial. Boa sorte. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, duas coisas, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui falando num fórum, nosso grande fórum de controle interno, auditoria. Nos honra muito poder estar aqui conversando com vocês, trocando essas experiências, esse intercâmbio de informações. E a outra coisa é o meu medo, desde o dia que eu cheguei aqui, que eu vi a altura desse palco aqui, porque eu sou muito desastrado, sabe? Então, eu vou ficar mais aqui perto da mesa, que se for para cair, eu caio para o lado da mesa, não para fora, não protagonizo uma cena engraçada aí para todo mundo. Se eu titubear e estiver muito perto, vocês me avisam, Thiago, recua um pouco. Você sabe que o pessoal lá do Tribunal do Paraná falou, Thiago, se cuida, o palco é alto, não vai cair, não vai tropeçar. Eu tentarei fazer isso. Mas então, gente, voltando ao assunto sério, novamente, muito obrigado pela oportunidade, na pessoa do Eduardo, a gente poder estar aqui conversando com vocês. O que a gente trouxe para vocês nesse fórum? Qual que é a ação que nós vamos apresentar aqui? É uma consultoria em controle patrimonial que foi realizada, essa consultoria em torno aí de 2016, final de 2016 e todo o ano de 2017, e que, na verdade, se origina de um trabalho que a gente vinha atuando desde 2013, 2014. Então, esse filho já está grande, é um trabalho bem grande, bem extenso, e que agora a gente pode dizer que concluiu e vamos apresentar para vocês. Essa consultoria foi feita por 2 auditores lá do núcleo, por mim, Thiago Martini, e pelo Leonir, que é assessor técnico da área de contabilidade lá do núcleo, que não pôde estar presente, e nós trouxemos aqui para falar junto com a gente sobre essa consultoria em controle patrimonial, o Moacir Júnior, que é representante da Secretaria do Tribunal. Então, ele está aqui para a gente falar da consultoria em controle patrimonial sobre 2 aspectos. Sobre o aspecto do controle interno, que é o que eu vou abordar para vocês, o que nós fizemos, como nós fizemos e os resultados que nós tivemos. E o Júnior vai falar para vocês a visão dele como gestor do tribunal, da área da Secretaria do Tribunal, o que ele entendeu dessa consultoria. Acho importante essa visão, achamos importante trazer essa visão, porque a consultoria está entrando aí gradativamente nas nossas funções, na função da auditoria interna, do controle interno. Então, vamos mostrar para vocês aí qual foram os resultados dessa atividade. Então, vamos lá. Então, nossa cúpula lá do tribunal, a quem a gente rende os agradecimentos pela autonomia e pela independência que sempre permitiu a gente atuar. Uma menção à nossa coordenadora, Marianita, que no fórum do ano passado estava presente, nesse, por motivos de reunião lá no tribunal, não pôde vir, mas o agradecimento e o voto de confiança dela também para que eu pudesse estar aqui apresentando esse trabalho para vocês. Qual que é a nossa agenda? O que nós vamos abordar aqui nessa atividade? Um contexto inicial, como eu disse para vocês, essa atividade ela já é de longa data, então é importante tecer o contexto inicial que nos levou até a consultoria, que até então não era um assunto que muito se falava na auditoria interna, começou a se falar ali em 2014, 2015, 2016, e que nos fez mudar o enfoque da atividade que a gente já realizava para uma consultoria. Então, esse é o segundo ponto, essa alteração de enfoque da atividade. Vamos falar um pouquinho sobre quais foram os serviços de consultoria de fato que nós prestamos em controle patrimonial. O Júnior vai abordar para vocês o grupo de trabalho para a elaboração do manual de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Esse foi um dos grandes resultados que a gente conseguiu entregar com essa consultoria. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso papel da auditoria interna na consultoria. Qual foi o contexto inicial, então, que nos fez trabalhar em controle patrimonial? Em 2014, nós tivemos aquele levantamento de governança e gestão de riscos do TCU, que no caso do Paraná, no nosso TJ, que é estadual, foi realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, e foram feitos inúmeros questionamentos sobre governança e governança de aquisições. E essa atividade tocou também no controle patrimonial. E as nossas respostas nos preocuparam um pouco. A gente ficou um pouco preocupado que a gente ainda precisava desenvolver muito o controle patrimonial. Tinha muita coisa para ser feito. TCE também, no ano de 2015, nos sinalizou, controle interno, comecem a atuar em controle patrimonial, porque nós iremos atuar nisso, nós vamos fiscalizar. A gente tem uma parceria com o nosso Tribunal de Contas do Estado muito grande, uma sintonia muito grande. Então, eles nos orientam, nós vamos atuar naquela área,
atuem também, ou não atuem, porque nós já vamos atuar, porque nós vamos somar os esforços, vamos aumentar a capilaridade nas nossas atuações, então, já que o Tribunal de Contas atuaria numa área, a gente atuaria noutra. E eles deram essa dica: atuem em controle patrimonial, na gestão patrimonial, sobretudo focado, que é o quarto ponto que eu vou pular ali, que é a portaria do STN, que em 2015 editou algumas regras e obrigou os entes do Poder Judiciário, ou melhor, de toda a administração pública, a adotarem procedimentos contábeis patrimoniais. Pontos que até então não existiam na contabilidade pública e que passaram a ser incorporados. Depreciação, reavaliação, o impairment, N questões que começaram a ser obrigatórias na contabilidade pública e que não existiam. Então, direcionamos também o nosso foco porque a gente precisava preparar a instituição para essa nova demanda que tinha surgido. Outro ponto importante é a capacitação do CNJ sobre avaliação de controles internos. Isso em 2014, 2015, a gente começou a direcionar algumas das nossas atividades para avaliação de controles internos, porque são atividades um pouco mais rápidas que trazem grandes resultados para a instituição, não tem tanto aquele rigor metodológico da auditoria, mas que trazem também inúmeros resultados. E, por último, nós também tínhamos um planejamento no NCI de realizar ações de controle patrimonial. Nós não tínhamos atuado nisso nos últimos anos. A única ação de controle patrimonial que nós tínhamos feito foi aquela ação coordenada do CNJ de bens doados, e depois nós não tínhamos atuado mais nessa área. Então, a demanda estava criada, o contexto estava criado para que a gente atuasse em controle patrimonial. Dado esse contexto, então, o que nós pensamos? Vamos iniciar, então, temos o conhecimento, adquirimos a expertise em avaliação de controles internos, temos uma demanda de avaliar uma determinada situação. Vamos, então, fazer uma atividade de avaliação de controles internos instituídos no processo de controle de bens permanentes. Qual que era o objetivo dessa atividade? Era uma atividade preventiva, orientativa, direcionada a avaliar os riscos e controles e preparar a instituição para a implantação da nova contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós planejamos essa atividade com um viés totalmente preventivo de avaliar quais são os riscos que existem no controle patrimonial e quais são os controles que lá estão instituídos. E esses controles, eles são eficientes, são eficazes, são efetivos para mitigar, para tratar o risco, seja qual for a resposta que a gente pretendesse dar àqueles riscos. Então, esse foi o ponto que a gente planejou nessa atividade. Isso lá em 2015. Outubro de 2015, para ser mais preciso, foi quando a gente planejou essa atividade. Então, em 2015, a gente já tinha uma atividade no nosso plano de controle interno, né, que nos autoriza a fazer as atividades. Nós já tínhamos uma atividade de avaliação de controles internos lá planejada, mas não tínhamos um escopo definido. Definimos o escopo, então, que seria aquele de controle patrimonial. Em 2015, o que a gente fez? Vamos conhecer o objeto, obviamente, né? Não é porque não é uma auditoria, mas é uma avaliação, nós temos que conhecer muito bem o objeto, para, como acho que foi o colega do TCU que falou, não fazer asneira, né? Não fazer besteira, vamos conhecer bem o que a gente vai avaliar. Então, fomos estudar sobre controle patrimonial, fomos estudar sobre o sistema de controle patrimonial que existia lá no Tribunal de Justiça, que foi um sistema que foi desenvolvido internamente e está em desenvolvimento desde 2008. Então, é um sistema complexo, grande, que ainda está em desenvolvimento. Fomos estudar sobre esse sistema. Fomos conhecer os processos de trabalho que até então estavam instituídos, os normativos que regulamentavam essa atividade, e, por fim, verificar as instalações físicas de patrimônio. Então, qual foi o contexto que a gente se deparou? Tinham instruções normativas, tinham atos normativos de 2006 e 2010. Opa, já está um pouco atrasado aí, né? Já estava um pouco desatualizado. Identificamos que o tribunal possui vários prédios com estoque de bens também, né, um estoque descentralizado de bens, várias unidades, né, que armazenam esses bens, e identificamos também que o sistema de controle patrimonial precisava de incrementos para suportar essa nova contabilidade pública. A gente não estava preparado para fazer depreciação de bens, a gente não estava preparado para fazer reavaliação, a gente não estava preparado para um controle mínimo necessário dos bens. Então, identificamos esse contexto, planejamos a atividade, definimos a metodologia, que foi a metodologia de avaliação de controles internos, e partimos, então, a campo para fazer essa atividade. Em 2016 e 2017, a gente incluiu essa atividade, então, no nosso plano anual de controles internos, então foi aprovada a continuidade pelo presidente desse trabalho,
E partimos, então, para fazer essa atividade. O primeiro ponto que a gente se deparou foi que os nossos sistemas patrimoniais, as nossas informações contábeis do nosso patrimônio estavam desatualizadas com as informações que a Secretaria de Fazenda do Estado utilizava para depois consolidar toda a contabilidade do Estado do Paraná. Identificamos que a gente estava desconexo daquelas alterações que foram promovidas pela Secretaria do Tesouro Nacional com o novo plano de contas, né, o PCASP, que veio de 2015. Então, era necessário fazer uma atualização. Mas não uma simples atualização de trocar o número das rubricas orçamentárias, não basta só isso, era preciso fazer uma reavaliação, fazer um estudo sobre isso e verificar se aquilo que estava lá lançado no sistema realmente batia com a realidade. A título de exemplo, a gente tinha mesa digitalizadora, por exemplo, que é um equipamento de informática, a gente estava com esse bem patrimonializado como mobiliário. Então, as informações não iriam fechar. Isso não é um mobiliário, isso é um equipamento de informática que deve ser contabilizado na rubrica orçamentária devida, né? Então, identificamos essa necessidade. Dado esse contexto, então, vejam, a gente programou fazer uma avaliação de controles internos, avaliar riscos e controles. Já nos deparamos de cara que o sistema de controle patrimonial não estava preparado para várias demandas que eram necessárias, que os processos que tinham eram antigos, que os normativos que existiam eram antigos. Então, a gente parou, pensou e tivemos que reavaliar. A gente tinha o planejamento de avaliar riscos e controles num processo que estava com intensa alteração regulatória, procedimental e sistêmica. Então, como é que eu vou avaliar controles, riscos numa coisa que está em plena mudança? Tudo estava mudando, o sistema estava se aperfeiçoando, os processos estavam mudando, a lei estava mudando, porque a regra da Secretaria do Tesouro Nacional é obrigatória. A partir de 2019, a gente tem que adotar procedimentos contábeis patrimoniais. Então, o contexto era de muita mudança. Como é que eu vou fazer uma avaliação de controles? Eu não ia trazer resultado, eu não ia agregar valor, que é o que a gente tem ouvido tanto nesse fórum. Eu ia fazer uma atividade, ia concluir, apresentar um relatório para a administração, que não traria nenhum resultado. Então, isso aí estava incomodava muito a gente, porque fazer uma atividade, despender esforços, reunir equipe para não agregar valor, para não entregar um resultado para o gestor, acho que não valeria muito a pena. Tínhamos também uma necessidade de promover essa atualização das rubricas, que eu falei anteriormente. Tínhamos uma nova contabilidade batendo a porta, né? Os entes tiveram vários anos para se preparar, a gente não tinha se preparado até então, e a gente precisava, a partir de 2019, começar a fazer a contabilidade do tribunal com as novas regras. Então, tinha uma demanda ali urgente, batendo a porta, e a gente precisava se adequar a isso. E, fora todo esse contexto que eu falei, o Estado do Paraná resolve mudar o sistema de contábil do Estado, sobre o qual a gente se pendura, né? Porque o Estado tem a contabilidade, a consolidação da contabilidade, a gente utiliza esse sistema, e o Estado resolveu mudar o sistema, por consequência, nós teríamos que mudar o sistema também. Então, vejam que era muita coisa que precisava ser feito, a mudança era muito grande. Então, discutimos, conversamos, reunimos a equipe e pensamos, tem a consultoria lá, prevista nos normativos, naquela minuta de estatuto da auditoria interna do CNJ, tem a consultoria, que é muito bem dita pelo IA, pelos órgãos internacionais. Então, vamos arriscar fazer uma atividade de consultoria, vamos iniciar essa atividade. E, então, arriscamos aí em fazer essa consultoria. Lá em 2016, começar a iniciar esse trabalho de consultoria. Então, para que a gente trouxesse uma maior efetividade da atividade, leia-se aqui maior efetividade é agregar maior valor para a instituição, entregar um maior resultado para os objetivos estratégicos da instituição. Era isso que a gente pretendia, fazer uma atividade que, de fato, agregasse valor, desse resultado, e a gente não fosse mais um chato para, no meio de todo aquele contexto de mudança, ir lá pedir para o gestor quais são os controles internos que você tem no processo. Ele vai falar, Tiago, o processo está mudando, está tudo sendo alterado, a lei está mudando, a regra está mudando, você quer ainda saber o que eu tenho de ponto de controle? Então, a gente ia contribuir para aquela imagem negativa do auditor interno. Então, mudamos esse contexto, mudamos essa atividade para essa consultoria, focada em 2 pilares. Qual que foram os 2 pilares que a gente pensou? Vamos tentar entregar esse resultado. Contribuir para o desenvolvimento de procedimentos, pontos de controles na gestão patrimonial como um todo, não só focado naquela questão contábil, mas também na questão procedimental, na questão de riscos, contribuir para isso. E um segundo ponto é auxiliar a instituição para se preparar para essa nova contabilidade pública.
que, se a gente não auxiliasse, qual foi a leitura do cenário que nós fizemos? Se a gente não auxiliar a administração, lá em 2018, 2019, eu vou ter que apontar para o gestor, para o tribunal, dizer, vocês não adotaram os procedimentos contábeis patrimoniais. Uma ação repressiva que não ia trazer resultado. Então, vamos auxiliar, desde já, a instituição a se preparar para essa nova realidade. Qual foi o conceito de consultoria que nos orientou? Então, fomos lá buscar no IAA, fomos beber na fonte sobre o que é consultoria. Serviços de consultoria na visão do IAA, atividades de aconselhamento e serviços relacionados prestados ao cliente, cuja natureza e escopo são acordados e se destinam a adicionar valor e aperfeiçoar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização, sem que o auditor assuma qualquer responsabilidade. Então, a gente tem 2 pontos importantes aqui dessa definição do IAA, na minha visão. 1, agregar valor. 2, não assumir responsabilidade, típica da gestão, que a gente é impedido e deve tomar muito cuidado. Então, a gente teve que parar e pensar como é que nós vamos fazer esse trabalho sem tocar na gestão, sem ser um gestor que vai atuar, que vai fazer alguma coisa nesse processo e depois ficar contaminado, daí no mau sentido, não, no bom sentido que o Diocésio falou, mas contaminado para depois não poder atuar nesse processo. E, segundo o IAA, o que são exemplos de consultoria? Orientação, assessoria, facilitação e treinamento. Então, dado essa definição, fomos a campo agora já com o viés de consultoria. Quais que foram as ações que a gente desempenhou, então, já no campo da consultoria? A gente soube que o Estado do Paraná estava desenvolvendo uma comissão conjunta entre a Secretaria de Fazenda, a Controladoria Geral do Estado, e acho que é a Secretaria de Administração, se eu não me engano, para fazer um manual de procedimentos contábeis patrimoniais no âmbito do Executivo. Ciente dessa informação, a gente foi lá e se autoconvidou. Falou, convido o Tribunal de Justiça a participar para que a gente possa aprender o que vocês estão fazendo e a gente possa depois replicar lá no âmbito de atuação. Então, a gente facilitou, fez esse meio de campo, o governo do Estado convidou o Tribunal de Justiça a participar e nós, metidos, fomos lá participar e levamos junto a administração, a alta administração. Levamos representantes da Secretaria, levamos representantes da área de controle patrimonial do Tribunal, da área de bens imóveis também, que é a nossa engenharia, levamos a administração junto, falou, vamos lá aprender sobre esses novos procedimentos contábeis, todo mundo junto, que depois a gente vai precisar fazer aqui dentro, e não vamos só nosso controle interno, porque depois vocês vão querer dizer que a responsabilidade é nossa. Vamos todo mundo junto, vamos a alta administração junto com o controle interno para aprender sobre essa nova realidade. Feito esse trabalho lá junto ao Poder Executivo, nós orientamos, então, a alta administração a tomar providências. Falamos, a alta administração tem que tomar providências, porque a partir de 2019 vai ser obrigatório, os nossos demonstrativos contábeis têm que sair com essas novas regras, então a gente precisa fazer alguma coisa. Orientamos a alta administração para que cumprisse essa determinação e, em conjunto disso, adotasse melhores procedimentos de controle patrimonial. A Secretaria do Tribunal, em virtude disso, constituiu um grupo de trabalho que teve 2 missões a cumprir. Esse grupo de trabalho tinha que elaborar uma minuta de um manual de procedimentos contábeis patrimoniais para o Poder Judiciário. Por que a gente precisava disso? Porque o manual do Executivo era para o Executivo. Nós íamos ter uma lacuna normativa. Ou a gente adotava o do Executivo, ou a gente desenvolvia alguma coisa dentro da nossa própria realidade. Só que o do Executivo tem bens de infraestrutura, tem pontes, tem viaduto, tem um monte de coisa que não se aplica à nossa realidade. Então, fizemos essa opção, a administração fez essa opção por elaborar o nosso próprio manual. E também a segunda missão era fazer o cronograma de implantação. Isso tudo aqui o Júnior vai esmiuçar depois para vocês, porque o tempo era curto, a gente tinha menos de 1 ano ali para fazer esse trabalho e não tinha nada, não tinha começado a fazer nada, mas precisava fazer dentro de 1 ano ali. Então, fomos lá no Executivo, buscamos a expertise deles, buscamos o conhecimento deles, viemos para dentro do tribunal, orientamos o tribunal a fazer. Cumprimos aí a nossa missão de aconselhamento, de orientação? Não. Falamos, vamos participar também dessa comissão. Vamos atuar nessa comissão como ouvintes, como facilitadores, como consultores, de certa forma, orientando a administração nesse trabalho. Então, participou dessa comissão, eu, como representante também do controle interno, da área de administração, e o Leonir, representante da área de
contábeis, né, de contabilidade, participamos dessa equipe, desse grupo de trabalho multidisciplinar, e orientamos ali a gestão, a administração, alguns pontos que eram importantes, que eram sensíveis e que precisavam ser, algumas medidas que precisavam ser tomadas. Desse trabalho resultou, então, aquela minuta de trabalho, a gente cumpriu a missão que foi dada, né, que era elaborar essa minuta de trabalho e aquele cronograma de implantação dos procedimentos contábeis. Durante esses trabalhos, a gente não ficou quieto também, a gente sensibilizou os gestores a tomarem algumas medidas. Eram necessárias que, se algumas coisas com relação ao controle patrimonial melhorassem, avançassem. Então, vamos usar essa oportunidade para sensibilizar os gestores a tomarem essas medidas. Uma delas foi a realização do inventário descentralizado. O que a gente tinha, qual era o nosso cenário com relação ao inventário? O tribunal fazia inventário presencial, por uma equipe reduzida, que ia até as comarcas para fazer um inventário. Isso uma vez por ano, ou acho que a cada 2 anos, mas, ou seja, era um trabalho moroso, porque era uma equipe reduzida de inventário, se eu não me engano, poucos servidores, 3 ou 4 servidores, que iam nas mais de 160 comarcas do estado do Paraná fazer inventário e verificar se o bem realmente existia, se estava lá. Isso era custoso, porque se pagava muita diária para isso, e isso era moroso. Quando você começava a fazer a primeira comarca, chegava na última, você já tinha que voltar na primeira, e era o cachorro correndo atrás do rabo, não acabava nunca, porque é muita comarca, o estado também é grande, então tinha esse deslocamento, então a gente sensibilizou a administração para fazer esse inventário descentralizado. Como é que foi isso? Pegaram esse sistema de controle patrimonial que já existia, adaptaram eles para que o próprio gestor da unidade fizesse o controle patrimonial dentro do sistema. Então, o próprio gestor vai verificar os bens que ele tem e vai lá no sistema dizer, o bem que está lá escrito, eu tenho, não tenho, qual o estado que ele está, se ele é de uso comum, se ele é de uso individual. Então, transferimos essa responsabilidade e também transferimos formalmente a responsabilidade. Aqui, teve um envolvimento muito grande do presidente do tribunal. O presidente do tribunal, como naquele mecanismo de liderança da governança, ele gravou um vídeo institucional orientando, entre aspas, né, determinando que todas as unidades fizessem esse controle patrimonial e tomassem essas medidas. Isso foi acho que foi, na minha visão, um primeiro envolvimento grande mesmo de governança que foi tomado ali no tribunal. O presidente se envolver mesmo, dizer o que tem que ser feito, dizer, nós esperamos que seja feito, que vocês façam esse inventário. E outro ponto, que vocês atribuam a responsabilidade a cada um dos bens. Então, eu tenho essa mesa aqui, que era a minha mesa de trabalho, ela passou a ser vinculada ao meu próprio nome. A partir de hoje, o Tiago é o responsável por essa mesa, porque é a mesa que eu uso, a cadeira que eu uso, e eu respondo pelo aquele patrimônio. Eu não sei na realidade dos tribunais de vocês, mas na nossa realidade não existia isso. As pessoas não eram responsáveis pelo seu próprio patrimônio, elas movimentavam esse patrimônio, eu saía de um setor, ia para outro setor, levava minha cadeira junto, levava meu computador, depois a informática ia lá saber, cadê aquele computador que era do Tiago, que estava lá no Departamento de Gestão de Pessoas, que era o local que eu atuava antes de ir para o controle interno. Cadê? Não está. E aí começa aquela falta de informação, aquela ausência de informação, acha-se que aquele patrimônio já foi perdido, enfim, orientamos para essa atribuição de responsabilidade. E outro ponto, sensibilizamos os gestores para a edição de instruções normativas para a definição desses procedimentos de controle patrimonial, que eram muito antigos, eram de 2006 e 2010, então era necessário que se fizesse uma atualização dessas instruções normativas para que se cumprisse um procedimento. É importante também se ter um procedimento para incorporação dos bens, para movimentação desses bens, para gestão dos bens e para baixa desses bens. Então, orientamos também, sensibilizamos para esse sentido aí da edição dessas instruções normativas, que estão em andamento. Então, tem uma comissão que está fazendo já aí alguns meses, estudando e elaborando essas instruções normativas para contemplar todos os bens possíveis do tribunal, bens móveis, imóveis, patrimônio cultural, bens intangíveis. Então, o trabalho está sendo bem extenso. Feito isso, então, dessas ações de consultoria que foram feitas, eu vou passar a palavra para o Júnior, para que ele discorra para vocês sobre o trabalho mesmo que foi feito dessa comissão. Então, agora eu falei para vocês o que foi o trabalho na visão do controle interno. Agora o Júnior vai falar depois para vocês a visão do trabalho na visão do gestor. E pode cortar na carne mesmo, a gente já combinou que é para falar o que precisa falar mesmo, né? Se não gostou, fala, se gostou, fala.
e contar para vocês como que foi essa experiência. E depois eu volto para a gente fazer um encerramento, para bater um papo sobre o que nós entendemos de benefício, o que nós entendemos de vantagens dessa abordagem e o que a gente aprendeu com elas, para que, caso vocês queiram replicar, vocês também saberem algumas dificuldades que a gente passou nesse processo, tá bom? Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos, então. Eu fiquei muito feliz com o convite do pessoal do controle interno e, ao mesmo tempo, surpreso, porque, vejam só, chamar alguém da gestão, entregar um microfone para alguém da gestão para que fale o que acha da auditoria, depois de várias palestras aqui, onde foi dito que ninguém gosta do auditor. Não, ninguém não, né? Os pais gostam, a mãe e o pai gostam do auditor, mas fora o pai e a mãe, poucas pessoas têm esse sentimento. Mas, ao final, nós vamos perceber que, com esse trabalho, começou a mudar um pouco essa imagem, pelo menos lá no TJPR. Muito bem, então, não querendo ser repetitivo, pessoal, mas não perdendo a oportunidade, vamos fazer uma breve trajetória de como é que foi a justificativa externa dessa demanda. O Tiago, ele pontuou bem da perspectiva interna do judiciário, enfatizando o porquê que levou a esse trabalho. Mas qual seria a perspectiva externa contábil disso? E eu, como sou da área contábil, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe que quando o Ítalo estava falando, lá do TCU, ele estava bem aqui, e eu estava sentado ali. E ele mostrou aquela reportagem que provocou diversos sentimentos na gente, aquela reportagem lá, aquele levantamento das profissões. E aí, eu, gestor, falar, esses auditores, aí sorte que vai acabar essa carreira. E daí, quando ele veio para o lado, eu vi que tinha contador, era contador e auditor. Então, a minha alegria foi por água abaixo. É o auditor e o contador que está morto. E a minha esposa não é dentista. Duvido que, pelo menos, mais algum colega não tenha pesquisado à noite quando é que é um curso de odontologia. Eu fui pesquisar, porque minha esposa acho que vai voltar a estudar, e é caro, gente. É caro odontologia. É muito caro. Tem que pensar em outra coisa. Mas, muito bem, vejam só. Voltando aqui para o nosso contexto, lá em 2008, começa um processo de convergência aos padrões internacionais na área privada. Acho que os colegas que acompanharam isso não sabem disso, lá com a adoção do IFRS, os padrões internacionais. Nessa onda, o Conselho Federal de Contabilidade aproveitou e publicou as normas brasileiras de contabilidade, que, à época, era a série 16, isso depois viria a ser alterada, essa nomenclatura. E aí, o Ministério da Fazenda atribuiu ao STN a responsabilidade também de acompanhar e implementar nos órgãos públicos essas normas internacionais, atribuindo o STN como órgão central. O STN, por sua vez, então, definiu, então, alguns passos, e nós tivemos que já em 2015, a maioria dos órgãos públicos tinham as suas demonstrações e o plano de contas ajustado a essa nova realidade. Nós sabemos que, num passado recente, pessoal, as informações contábeis, elas, na área pública, traziam pouca ou quase nenhuma relevância, no que diz respeito ao contexto do evento aqui, governança, transparência e evidenciação. Nem sequer notas explicativas, que são o exemplo mais básico de evidenciação, notas explicativas nas demonstrações contábeis, tentando trazer um pouco de informação qualitativa para os relatórios, isso não tinha. É algo que agora a gente começa a estudar e tentar influenciar, inclusive, que fez parte do nosso escopo, tentar trazer mais evidenciação. Isso porque informação contábil de qualidade, eu acredito nisso, informação contábil de qualidade é também um instrumento de governança, na medida que reduz a assimetria informacional, que é, como os senhores sabem, o ingrediente principal do conflito de agência. Então, a teoria do agente principal, ele paira sobre a questão da informação assimétrica. Eu acredito que a contabilidade, quando produz informação relevante, tempestiva, com materialidade, ajuda muito. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que, nos aspectos patrimoniais, a contabilidade pública, inclusive lá no Tribunal de Justiça do Paraná, tinha poucos elementos como esses. Então, o trabalho aqui justamente procurava melhorar. Então, vejam só, retomando ali o nosso roteiro, o STN define, a partir de 2015, então, já demonstrações contábeis, mas existia uma série de outros procedimentos patrimoniais que ficaram definidos e constando nesse plano de implantação, o PIPCP, com um cronograma específico e datas específicas. E aí envolvia uma série de procedimentos, que nós vamos ver aqui,
alguns deles o Tiago já mencionou. Então, nós tínhamos ali reconhecimento, mensuração, evidenciação, a reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização, e aí vai, de todos os elementos, né, do ativo não circulante, me permito que usar os termos contábeis, do ativo não circulante, ali, sobretudo aquela parte de imobilizado, e também ativo intangível. Esses procedimentos, eles inexistiam. Você tinha demonstrações financeiras publicadas desconsiderando totalmente isso. Vejam só a ineficiência nesse aspecto. Então, a partir daqui, nós definimos o escopo. Esse plano, ele abordava outros procedimentos patrimoniais, como, por exemplo, a observância ao regime de competência, só que não estava no escopo. Isso aqui ele ficou bem alinhado ao manual que o Poder Executivo estava utilizando e também ao escopo de trabalho do Núcleo de Controle Interno. E nós acreditávamos que, se nós conseguíssemos enfrentar esses elementos, já era bastante coisa. E aí, então, iniciamos os trabalhos, e falando um pouco aqui das lições aprendidas durante a execução do trabalho. O primeiro deles foi que nós tínhamos uma equipe multidisciplinar. Então, nós tínhamos ali pessoas da TI, nós tínhamos profissionais da área de engenharia, arquitetura, da secretaria, do financeiro, pessoas de controle patrimonial. Então, nós estamos falando ali de profissionais de engenheiros, arquitetos, analistas de sistemas, assessores jurídicos, contadores, administradores. E nós tínhamos que estabelecer um idioma comum, porque cada um falava uma linguagem. E eram temas, de certa forma, espinhosos, até mesmo para profissionais da área contábil. Falar de termos como o impairment, fair value, esses termos americanos, né, que deveriam ser inseridos no contexto da área pública. Muito bem, começamos isso, o nosso escopo, o nosso cronograma, perdão, era de junho a dezembro, e olha só, foram 6 meses, 55 reuniões, de aproximadamente 2 horas cada uma. Então, foi um trabalho muito intenso. Eu fui atribuído de assumir o papel de coordenador. Então, imagine, pessoal, para fazer esse povo, 55 reuniões trabalhar, quanto de bala e bolacha que eu não gastei ao longo dessas reuniões, porque era muito cansativo. Não é verdade? Tinha muita bala e bolacha. E alguns exigiam, né, Sete Belo. Não vem com frigels. Não sei se vocês conhecem Sete Belo aqui. Conhecem? É caro, Sete Belo é caro. Então, na verdade, pessoal, foi difícil, mas a gente conseguiu, ao longo desse cronograma, então, deixar a equipe sempre motivada. Nas reuniões, tivemos que usar uma estratégia, inicialmente de seminários, justamente para nivelar conhecimento. Então, no primeiro momento, nós conduzimos algumas reuniões para nivelar o aspecto contábil. Lógico, não era um curso de contabilidade, mas alguns conceitos básicos eram fundamentais para que você conseguisse abordar. Vejam só, até então, os colegas sabem disso, falava em contabilidade pública, lembrava de orçamento, de empenho, de liquidação. Então, você trazer uma abordagem patrimonial é muito novo. Mostrar para as pessoas que falar de contabilidade não necessariamente estará falando de orçamento, não falando que o orçamento não é importante, é muito importante, mas nessa abordagem o objeto era outro. Então, foi um trabalho de convencimento inicialmente. O pessoal de TI também teve um papel importante, porque, como o Tiago falou, nós temos, lá no Tribunal de Justiça, acredito que outros tribunais de justiça também sejam assim, não é o que acontece, acredito, no federal, nós temos um sistema de controle patrimonial próprio, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, que não é o mesmo que o Poder Executivo utiliza. Então, nós tivemos que pensar em algumas coisas que acho que colegas da área federal não precisaram se preocupar, porque nós tivemos que definir, nesse sistema, as regras de negócio que seriam inseridas, qual seria o produto final de todo esse trabalho, algo que, se você já tem um sistema pronto, facilita bastante. Então, a TI teve um papel também relevante, porque teve que mostrar para nós toda uma estrutura do sistema, como eram as regras atuais de negócio, e tentar compreender o que estamos falando e traduzir isso numa nova regra de negócio para inserir no sistema. Bom, muito bem. E aí mostrou realmente uma total dependência com relação a sistemas informatizados. Seguindo aqui a fala do professor brasiliano, não tinha como fazer isso e não tem como fazer isso em planilha. Nós estamos falando de milhares de lançamentos, não dá para acompanhar isso em Excel. Tem que ter um sistema realmente para promover esses ajustes. Bom, mas acredito que o ponto alto e o que todo mundo quer ouvir, talvez, tá, mas fale aí como é que foi a experiência, o que você achou do trabalho do controle interno nessa ideia de consultoria? Eu, particularmente, acho algo novo, Eu já, muitos anos atrás, trabalhei em auditoria na área privada, e não conhecia o trabalho de consultoria à época, Claro que não faz tanto tempo assim, pessoal, mas, enfim,
sou novo, né, sou jovem, eu falo assim, o pessoal acha que, né, mas enfim, não conheci esse trabalho. E o que nós, então, concluímos da aplicação disso? Primeiro ponto que eu trago aqui, que eu achei muito relevante, é a questão da posição na estrutura organizacional que vocês estão inseridos. Nós vimos que a maioria dos colegas aqui enfatizaram uma necessidade inicial de se destacar, de não estar, né, mais baixo do que os órgãos que estão sendo auditados. Então, estão numa posição, na hierarquia, né, no contexto do organograma, uma posição que permite ter essa visão holística do negócio, do tribunal. Conhecem o que cada um faz. E isso é uma vantagem na perspectiva da consultoria, porque facilita muito a identificação de retrabalho, né, sobreposição de funções. Então, acho que é um ponto positivo, como facilitadores na consultoria, a posição que vocês já estão inseridos. Pelo menos a maioria que eu vejo falar aqui já conseguiram, né, ou vincular a presidência, ou a um órgão colegiado do tribunal. Um outro aspecto importante que eu vejo na percepção é que vocês podem realmente atuar aí como no fomento, né, como catalisadores da inovação. Nós vemos muitos eventos na área pública. No judiciário especial, nós temos diversos, centenas de eventos, talvez, que ocorrem durante o ano, mas a maioria esmagadora são em que área? Área jurídica, área judicial, eventos de direito administrativo, eventos de direito constitucional, processual, criminal, enfim, por aí vai. E os eventos da área de gestão são promovidos pelo Executivo, na realidade do Executivo. Nós temos poucos eventos, pelo que eu vejo, específicos do Poder Judiciário na área de gestão. Mas é importante isso? Olha, pessoal, eu acho bem relevante. Posso dar um exemplo já para vocês pensarem e refletirem. Nós temos um grande desafio, que é a duração da gestão no Poder Judiciário. Nós temos, a maioria dos órgãos, 2 anos. Quando você começa a amadurecer uma ideia, acaba a gestão. Tem uma colega minha, que uma vez eu falei isso, sabe o que ela disse para mim? Falou assim, mas pense bem, quando a gestão é boa, é pouco tempo, mas se a gestão é ruim, é muito tempo. Tem isso também. Tem que analisar os dois lados. Mas se nós pensarmos em termos de boas práticas, né, a conclusão de um trabalho que leva um maior tempo de maturação, isso é muito ruim. Então, nós temos que, talvez, abrir debates no que diz respeito à gestão, com as peculiaridades do Poder Judiciário. Esse é um aspecto que eu vejo. E eventos como esse, que vocês têm aqui, poxa, discutindo ideias, controle patrimonial, controle de compras, né, qualidade total, ISO, isso é fantástico, porque é do Poder Judiciário, né, é o nosso business, nosso negócio aqui sendo discutido. Então, isso é muito bom. E vocês estão, por exemplo, com esse evento aqui, vocês têm essa possibilidade de trazer essas novidades, dessa interação dessa rede aqui, né. Um outro aspecto que eu achei muito importante é que, eu não sei na realidade de vocês, mas normalmente, quando fala que vai criar uma comissão, geralmente ninguém quer entrar, né, e quando entra, a sensação de que não vai sair nada daquilo, né. Talvez saia um relatório final. Agora, quando o pessoal estava sentado assim, né, aí começaram a olhar para o cantinho e viram os engravatados da auditoria junto, falou, opa, esse negócio é sério. Deu credibilidade, pessoal, porque eles pensaram, olha, amanhã depois esses caras vão vir aqui auditar isso. Então, acho que realmente nós temos que trabalhar, nós temos que nos prepararmos aqui, porque isso vai realmente vingar. Então, essa credibilidade é importante. A participação de vocês num grupo de trabalho, numa comissão da gestão, dá credibilidade, né? Tenham isso em mente. E aqui o principal ponto, que é o começo da minha fala, justamente a questão da imagem que se tem da área de controle interno, da área de auditoria, do ponto de vista do gestor. Eu vou falar a verdade, pessoal, me desculpe, né? Mas a gente tinha dúvida se realmente vocês estavam agregando valor. Tinha uma dúvida forte, né? Puxa, esses caras vêm aqui, né? Se eles vêm, ou é para falar, para eu deixar de fazer alguma coisa que está errado, ou que falta fazer alguma coisa, nunca veio aqui contribuir. E trabalhando nesse projeto, ficou evidente que nós tínhamos um pessoal da auditoria preocupado com a gestão, contribuindo para a gestão, sem estar atuando na gestão. Ou seja, a fala que nós vimos aqui em diversos colegas, efetivamente é um trabalho onde fica evidente agregar valor, porque vocês estão efetivamente contribuindo. Então, acho que, se é a possibilidade, está em voga a questão da consultoria, explorem isso,
porque o trabalho de auditoria em si, ele é naturalmente um trabalho reservado, é um trabalho que exige uma certa separação, numa determinada etapa, mas a parte da consultoria é fundamental, e funciona bem para vocês como um trabalho de endomarketing, né? Mostrar o que vocês estão fazendo e mostrar que estão contribuindo para uma melhor gestão, sem estar realizando, né, a cogestão, que é algo que tão evitado aqui. Bom, enfim, essa era a minha fala. Eu volto para o Tiago agora para dar a perspectiva do controle interno, então, nesse processo. Muito obrigado. Já tropecei na mesa aqui, a sorte que acho que vocês estavam batendo papo, ninguém ouviu o barulho, aí estavam batendo palmas, me salvei, né? E que honra falar depois do Júnior, sabe que ele foi meu professor na faculdade de administração há 8, 9 anos atrás. Ele já se dizia naquela época que ele não era tão novo, né? Então, não sei, vai saber o grecinho que ele está usando, né? Mas, enfim, pessoal, então, agora, nós vamos... Bom, enfim, depois vocês vão falar, mas você também não é tão novo, né, Tiago? Está faltando um pouco de cabelo aí atrás também, então, enfim, vamos lá. Pessoal, dada toda essa explicação aí da nossa atividade, uma reflexão, então, que a gente promove em conjunto aqui com vocês, sobre qual o papel, então, da auditoria interna na consultoria. A gente teve que amadurecer muito isso para evitar entrar na gestão, para evitar mexer num vespeiro que a gente depois não pudesse dar conta, para a gente evitar que a gente fosse fazer asneira nesse trabalho, para não frustrar expectativas. Vejam a fala do Júnior, a partir do momento que a gente entrou no processo, a expectativa do processo aumentou. Então, a gente tinha que entregar esse resultado que eles estavam esperando. Então, paramos e refletimos muito sobre como atuar na consultoria. Definição de consultoria do IA, um departamento de divisão, time de consultores ou outros profissionais que prestem serviços independentes e objetivos de avaliação, assurance, e consultoria. Então, a gente tem esses dois viés, todos nós sabemos a definição do IA. Nós temos que fazer avaliação, mas também temos que fazer consultoria, porque a gente precisa adicionar valor e melhorar as operações da organização. Esse é o imperativo, senão a gente vai continuar sendo aquele auditor que é mal visto. Como o Júnior falou, a gente deixou bem claro antes de sair lá do controle interno, falar, Júnior, fala a tua perspectiva mesmo. E ele tinha essa visão que nós não estávamos agregando valor para a administração. Então, a gente precisava começar a atuar numa forma que a gente pudesse agregar valor para a instituição, melhorar as operações da organização. A atividade de auditoria interna auxilia uma organização a atingir seus objetivos a partir de uma aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles. É o que diz o IA. Então, a gente tem esse papel. Basta a gente começar a executar. Basta a gente começar a atuar nesse papel. Não podemos também deixar de fazer o que a gente estava acostumado, as nossas avaliações, as nossas auditorias, mas por que não ousar e começar a dar um passo na consultoria? Então, a consultoria é sim um papel da auditoria interna. A gente tem que exercer esse papel de consultoria para que a gente possa, em virtude disso, atuar preventivamente e orientativamente. A gente não deixar para que o problema materialize, para aquilo que é risco, em tese, em abstrato, que tem o potencial de acontecer, se materialize, vire um problema e depois a gente vai lá colocar a lanterna no problema. Por que a gente não atuou antes, então, para ajudar a mitigar e responder esses riscos, então? Um cuidado muito importante, né, que toda a literatura diz, essa orientação que a gente dá da consultoria tem que ser em tese, tem que ser em abstrato, para a gente não dizer, de fato, ó, faça assim, faça assado, para depois não ser responsabilizado ou ficar impedido de atuar, para dizerem, você falou que era para fazer assim, vocês falaram que era para dizer assim. Então, a gente teve nesse trabalho, sobretudo no grupo de trabalho, eu e o Leonir, a gente teve que muitas horas se policiar, às vezes deixar de falar algumas coisas, porque a gente queria, aquela vontade de querer fazer um pouquinho mais e dizer assim, faz assado, faz dessa forma. E a gente ainda teve que dar um passo atrás ali e ficar na orientação em tese, em abstrato, do que tinha que ser feito. E o escopo da consultoria deve ser acordado previamente. Quando a gente entrou nesse processo, lá no começo, lá na facilitação com o executivo, a gente chegou na alta administração e falou, a gente vai entrar nesse processo, mas é como consultoria, nós vamos fazer essa orientação, essa facilitação, nós vamos
atuar orientativamente, preventivamente, mas nós não vamos entrar na gestão. Não esperem que a gente diga o que precisa ser feito. A gente já atuou com já fizemos essa definição de escopo, esse alinhamento de expectativas, para não frustrar a expectativa, para depois dizerem vocês não fizeram o que vocês tinham que fazer, o que vocês se promoveram, o que vocês se dispuseram a entregar. Esse alinhamento de expectativa em todos os nossos trabalhos eu acho fundamental. Você vai fazer uma auditoria, alinha as expectativas, porque por muitas vezes o auditado espera que você vai resolver todos os problemas dele, mas não depende da gente resolver o problema, basta que ele tem que tomar uma atitude, ele que tem que elaborar os seus planos de ação para corrigir aquilo que nós apontamos na auditoria. Então, esse alinhamento de expectativa é fundamental. O que nós enxergamos lá no Paraná, então, de benefícios da consultoria? Dado agora, concluído esse trabalho, o manual foi concluído, os estudos estão sendo feitos, está tudo está todo o processo caminhando com as próprias pernas. A gente pôde sair dele e agora está tudo seguindo e estamos aí só monitorando num ambiente estratégico. O que a gente identificou? A consultoria auxilia a instituição no atingimento dos seus objetivos estratégicos. Auxilia porque ela, de certa forma, orienta, facilita, diz o caminho que tem que ser seguido, sem dizer, de certa forma, exatamente tem que ser seguido, mas aponta o que precisa ser feito, ajuda a agregar valor, ajuda a entregar um valor para a instituição. Contribui, o segundo ponto, para as melhorias nos processos operacionais, nos sistemas e na comunicação interdepartamental. Esse ponto aqui é fundamental, comunicação. Quando a gente começou a fazer esse processo de consultoria, a gente começou a reunir essas equipes multidisciplinares, ir nos setores, botar as pessoas juntas, as pessoas para conversar, porque a pessoa que fazia a incorporação do bem, tombamento do bem, ele não sabia que aquele tombamento que ele fazia é fundamental para que a contabilidade lá na frente possa fazer a patrimonialização desse bem. Ele não tinha a visão do processo ponta a ponta, que a gente chama na administração. Ele só via a caixinha dele. A partir do momento que eu terminei o meu processo, entreguei para o seguinte, eu não estava mais nem aí com aquele processo. E a gente contribuiu para que se tivesse essa visão ponta a ponta, essa visão do todo do processo. Todo mundo entendesse que o seu trabalho é resultado para alguém que inicia o seu trabalho, faz uma transformação e assim sucessivamente. Terceiro ponto, promove melhor conhecimento institucional e visão sistêmica. Isso tudo que eu falei é visão sistêmica. E esse conhecimento institucional é o pessoal que está atuando no processo enxergar que isso que eu estou fazendo aqui é importante lá na frente. Eu só vou ter uma contabilidade alinhada aos novos procedimentos contábeis se o pessoal lá do patrimônio fizer o tombamento, fizer a incorporação, fizer a movimentação, fizer baixa desses bens adequadamente, porque eles são só... A contabilidade é um mero registro daquilo que de fato acontece. Eles fornecem informação. Então, a gente permitiu esse conhecimento institucional, a gente contribuiu para isso. Outro ponto aqui, a gente fomentou mudança. Tudo indicava que a implantação desses controles patrimoniais, desses procedimentos contábeis patrimoniais, ia continuar se delongando mais um pouco. Então, a nossa atuação foi no sentido de vamos fomentar essa mudança. Essa mudança precisa ser feita, é necessário que ela seja feita, então vamos fomentar. E promovemos a atuação colaborativa. Eu acho que todos os pontos que eu falei, na verdade, tocam na atuação colaborativa. É todo mundo junto para resolver um problema, para resolver uma situação posta e, em conjunto, entregar um melhor objetivo, atingir um objetivo e entregar um melhor resultado. Qual que foi o aprendizado, então? O que a gente aprendeu com essa atividade de consultoria? Ponto primeiro, flexibilidade e adaptabilidade da equipe de auditoria ou avaliação, para mudar esse enfoque. Se a gente tivesse ficado rígido, não, vamos fazer avaliação de controles, porque é isso que a gente teve capacitação do CNJ, é isso que a gente sabe fazer, é isso o métier da auditoria, vamos continuar, seguir no nosso plano. Talvez a gente não tivesse entregado esse resultado que a gente conseguiu entregar e agora está podendo compartilhar com vocês. Então, foi necessário ser flexível para mudar, foi necessário poder se adaptar à realidade posta, foi necessário ser um pouco ousado também para entrar na consultoria, fazer uma atividade que a gente não tinha feito, embora a gente, quando faz as nossas auditorias, acaba sendo um pouco de consultor, né, acaba orientando um pouco o que precisa ser feito, mas, de certa forma, a gente, formalmente, né, de fato, exerceu a consultoria. Segundo ponto que a gente percebeu muito com a consultoria, direciona as atividades para o resultado. A gente estava caminhando num caminho que não iria entregar resultado, que era aquela avaliação de controles internos que eu disse lá no começo para vocês. A gente
fez a mudança do foco para a consultoria, direcionando a atingir um resultado. O resultado que a gente queria é que o controle patrimonial do tribunal fosse realmente efetivo, que a gente conseguisse atender a nova contabilidade com controles efetivos, com uma mudança de paradigma em relação ao controle patrimonial. Ainda estamos caminhando para isso, porque os normativos precisam ainda ser feitos, os manuais já foram aprovados, mas os sistemas ainda estão sendo adequados, mas a gente já vê muitos ganhos nessa área de controle patrimonial. Outro aprendizado nosso foi delimitar o papel e os limites da consultoria. A gente até ficava chato, porque muitas vezes a gente falava, pessoal, aqui a gente não vai poder palpitar muito, porque a gente tem que delimitar o nosso papel. A gente não pode entrar muito na gestão, às vezes perguntavam, mas aí, fazemos o quê? Bom, essa é uma decisão do gestor, o fazer o quê compete ao gestor. A gente acha que tem que ter controles patrimoniais efetivos, no caso lá da atribuição de responsabilidade, a gente orientou para esse sentido, mas o que fazer, a gente teve que delimitar muito bem esse papel. Segregar equipes, isso é fundamental. A gente até deixou bem claro durante esse processo que, como eu e o Leonir atuamos fazendo essa consultoria, nós não vamos poder auditar ou avaliar esse processo, pelo menos no curto prazo. A gente tem que segregar essas equipes aí, para que fique tudo bem claro para todo mundo e a gente não possa depois ser dito, mas vocês estavam participando, por que vocês não disseram isso antes? Então, é necessário fazer essa segregação. Compartilhar e disseminar conhecimentos e experiências. Como nós, das auditorias e dos controles internos, a gente atua estrategicamente em quase todos os processos da instituição, ou um pouquinho de cada um dos processos, a gente acaba tendo uma visão do todo, a gente acaba tendo uma visão das ligações que cada um dos processos tem, das inter-relações. Opa, estamos quase concluindo. A gente tem toda essa visão do todo, então a gente pode compartilhar, disseminar esses conhecimentos, disseminar essas experiências que a gente teve com as auditorias anteriores. Algumas das auditorias anteriores, as recomendações não haviam sido atendidas, talvez pela consultoria foi o meio que a gente conseguiu fomentar essas mudanças. Último ponto, aprendizado com as unidades operacionais. Importante também para a gente aprender como que é o operacional. A gente se afasta um pouco das atividades operacionais, acaba atuando mais nas atividades estratégicas, gerenciais, quando a gente está no controle interno, e a realidade, às vezes, do operacional é um pouco diferente. Então, nessa participação colegiada, nessa equipe multidisciplinar, a gente pôde ver que, sim, existem dificuldades, existem falhas grandes que precisam ser avançadas, e a gente aprendeu muito com eles. Por exemplo, eu estou no controle interno há 5 anos, eu saí do operacional, já vai fazer 5 anos, e eu não tive mais esse trabalho do operacional, do processo, do linha, do entregar, fazer uma atividade, entregar, passar para outro setor. Então, a gente acaba se distanciando um pouco disso e, às vezes, vê até com uma visão um pouco distorcida do que é operacional. Quando a gente estava junto naquele trabalho coordenado pelo Júnior do grupo, a gente pôde ver que as dificuldades do operacional são grandes, as necessidades de avanço são grandes, e pudemos ver que realmente tem que ter um pouco de cuidado com o gestor, porque a dificuldade dele também não é, o serviço dele também não é fácil, o trabalho deles também não é fácil. Enfim, pessoal, para concluir, a gente agradece a oportunidade. Eu acho que 2 pontos ficam muito importantes da consultoria. Agregar valor, que eu acho que é o que soma muito com o que foi dito aqui, sobretudo pelos colegas do TCU e por todas as falas aqui do pessoal do Poder Judiciário. Ponto máximo, agregar valor, eu acho que isso é fundamental. E a gente conseguiu ver que a nossa atividade de consultoria, de certa forma, agregou um pouco de valor para a instituição. Outro ponto que eu fico feliz é que eu acertei também, porque eu estou noivo de uma dentista. Se por um acaso não der certo a nossa consultoria, eu acho que essa relação auditor e dentista, eu não sabia que era tão grande, né? Gente do céu! Mas eu fiquei feliz. Eu até cutuquei o Júnior ali e falei, você contador aí, vai ficar sem trabalho. Eu, auditor, vou ficar sem trabalho, mas eu vou ser bancado pela minha futura esposa, que acho que eu até vou marcar o casamento mais rápido. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Não sei se vocês perceberam que quem entregou o tempo foi o chefe ali. Eu chamava isso de bullying, mas tudo bem, né? Mas ele falou de propósito, fazer bullying com ele. Nós agradecemos aqui. Nós convidamos o William Kim, do TJM, e o Eduardo Elgham, do TRT, para fazer a entrega aqui em frente ao painel dos certificados dos nossos palestrantes. Nós estamos indo para a última intervenção do 4º Fórum, com o Dr. Salatiel Gomes dos Santos.
Ele fará, então, a palestra final. Doutor Salatiel, eu peço só um minuto. Se o senhor quiser, já adiantando a sua mídia, haverá, nesse momento, um brevíssimo momento especial que não está no programa dos senhores, mas é breve, é especial, marcará, de certa forma, este quarto fórum. Assim que as fotografias forem concluídas, se o doutor Salatiel quer subir para adiantar, nós vamos já deixar, será a palestra que encerrará o quarto fórum. Muito obrigado. Eduardo Engholm Cardoso. Pessoal, boa tarde. Eu só queria fazer alguns agradecimentos, e não vai dar para nominar todas as pessoas, mas é muito importante agradecer a vocês todos que ficaram aqui esse tempo todo, os palestrantes, mas principalmente aquelas pessoas que nos ajudaram. No nosso caso aqui no TRT, a diretora-geral, que muitos de vocês conhecem, porque foi diretora do Controle Interno, a Rita, o juiz auxiliar da presidência, que deu total apoio ao evento, e o do nosso presidente, o desembargador, que vocês conheceram também, e toda a equipe de apoio que nos ajudou, que sem isso não seria possível. E essa equipe de apoio não foi só a nossa, foi a equipe da Rhodes, que eu peço para vir aqui. A Rhodes disponibilizou o pessoal dela e foi de um desprendimento para ajudar isso aqui, fantástico. A equipe do TRF, que eu peço para o Amador vir aqui. O pessoal do TJM, o Leandro não pôde estar, mas está o Kim, que trabalhou ferrenhamente também. E o Renato. O Renato, do TJ de São Paulo. Que me ligava todo dia e falava: Edu, se precisar de alguma coisa, me chama. Luiz Rezec, que novo diretor de controle interno, que me ajudou muito aqui dentro do tribunal também para fazer. Está sentado, não quer levantar. Algumas pessoas de fora que me ajudaram, o doutor Salatiel, desde o começo, ajudando o grupo, dando instruções, dando orientações do que deveria fazer. O Diocésio, foi embora, Diocésio, Giovanni? O Diocésio que está lá, que quando eu soube que ia fazer a operação, a primeira coisa que eu perguntei foi: você vai no fórum, né? Aí depois eu perguntei se ele estava bem. Então, foi muita gente, o Marlos, do TJ de Goiás, que também deu uma força grande, está por aí ainda ou não? Marlos, obrigado. Obrigado, Diocésio. Obrigado, doutor Salatiel. Então, gente, é um carinho muito grande que eu estou aqui nessa parte fazendo o encerramento. Eu vou passar agora para a Rosa, que vai falar alguma coisa. Bom, a gente estava bem nervoso, né, para fazer esse evento, mas a sementinha que foi plantada lá em Cuiabá está crescendo, né, Carla? Está crescendo demais, a gente cada vez mais está se aperfeiçoando, e foi tão gratificante que eu sinto que a gente não está só plantando uma sementinha do controle interno, a gente tem uma função social de tamanha responsabilidade, e as ferramentas estão nas nossas mãos para a gente fazer um Brasil melhor, até com o nosso pouquinho de cada dia, mas fazer um Brasil mais legal para os nossos filhos, para os nossos netos, e já está ficando bom, né? Eu acho que já está ficando bom. A gente já está começando a ver a luz no final do túnel. Gente, muito obrigada. O Leandro, o secretário de Controle Interno do TJM, o Leandro, que foi o antecessor dele, ele ajudou demais a gente. Então, o Leandro, que era o antecessor dele, ajudou a gente demais, mas daí ele foi para a Secretaria de Gestão de Pessoas, igual o Eduardo. E aí o William
tomou isso para ele, abraçou de toda forma, né, William? Eu vou passar a palavra para ele. Bom, vocês podiam convencer o William Kim a falar com o primo dele lá na Coreia para conversar com o Trump, tá? Não, eu sou um coreano do bem, né? Eu sou do Sul, alguns coreanos aí, eles gostam de tumultuar um pouco, mas, né, o que a gente tenta fazer todo dia aqui é fazer só o nosso papel, né, um papel aí de galinha mesmo, né, uma migalha por dia aí, e tentar fazer a coisa correta. E foi o que o nosso grupo tentou fazer, né, de pouquinho em pouquinho. A gente não imaginava, né, Perdão. O Eduardo teve até um pesadelo, né? Um pesadelo que, né, o pesadelo dele era que o evento teve só 29 participantes, né? E, na verdade, nossa, a gente está muito feliz mesmo pelo sucesso do evento, né? Não digo isso por nós, pela conversa com vocês, né, com todos vocês, e a gente ficou muito feliz de receber vocês. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Eu só queria agradecer, foi um prazer participar do evento, colaborar naquilo que é possível, agradecer o meu pessoal que veio aqui, né, a comunicação social do tribunal, né, o pessoal da cerimonial que participou, foi muito bom. E rever várias pessoas que a gente já tem contato de outros fóruns, que foi muito bom. Tá? Foi um prazer. Só queria agradecer a todos que vieram de tão longe prestigiar o nosso evento. Sei que é muito difícil vir para cá, deixar a nossa família, o nosso trabalho, mas isso é só um grande sinal de reconhecimento. Muito obrigado a todos. Viu? Eu quero reiterar o agradecimento a vocês, aqueles que ficaram também, né, porque se vocês vieram é porque alguém continuou tocando o barco lá. Agradecer a minha equipe, estão todos aí, o pessoal da Ejude, aliás, o Herbert, inclusive, já foi do controle interno, né, tá aí, a gente recebeu muito apoio deles, a Andréa, a doutora Adalberto, enfim, o MC Jaques, nosso mestre de cerimônias, sempre apoio do cerimonial também, enfim, infraestrutura, apoio de toda a nossa equipe aí. Obrigado. E a gente também teve apoio à distância, né? A gente tem um grupo no WhatsApp de comitê organizador e teve algumas pessoas que, de longe, deram muito, muito apoio para a gente. Eu vou chamar aqui a Tânia, do TRE de Minas Gerais. E o Mário Krugler, do TRT, do Paraná. E a gente queria chamar a Carla. Carlinha, vem aqui, minha linda. Bom, a história do fórum, para quem não sabe, começou com a Carla. Carla criou um grupo no WhatsApp em 2014, e ela conseguiu ir congregando as pessoas. Então, a Carla tem esse poder, né, de congregar as pessoas, de trabalhar para ajudar as pessoas, e isso foi muito bom. Carlinha, vem aqui, fica aqui perto de mim. Esses são os nomes que eu preciso. E, assim, é a minha musa, gente. Quem acompanha o grupo do Telegram, né, dos colegas, dos 183 colegas, sabem que Carla é minha musa, né, declaradamente musa, né, Carlinha? Então, assim, a gente tem que te agradecer, porque uma ideia que começou com um grupo no WhatsApp, virou um grupo no Telegram de 183 pessoas, virou um grupo da auditoria coordenada, que nós estamos com 190
Nós somos mais de 100, quase, né, no grupo da auditoria coordenada do CNJ, então a gente tem se ajudado muito. E isso é muito bacana, porque a gente consegue fazer diferença, né? A gente consegue trabalhar, ver alguns trabalhos que foram apresentados aqui, de desafios que foram nascendo no caminho, né? À medida que o fórum foi acontecendo, as pessoas foram conhecendo, gente, eu posso fazer também. Então, eu falo que a gente dilui o custo, né? Porque dizem que o custo de um auditor é alto, não acho que seja, porque a gente consegue agregar para as nossas organizações uma qualidade que é incalculável, né? Nós somos uma instância de governança poderosa e a gente tem que se assumir como tal. Então, Carlinha, eu queria te agradecer agora, queria te agradecer aqui com uma pequena homenagem, né, nesse quarto fórum. Aqui tem uma lembrancinha também. E essa foi um pedido que o comitê me fez, né, para agradecer a Carla em nome de cada um que vem trabalhando. E me deram uma missão. A missão, eu tenho que chamar colegas aqui para me ajudar, não é? Então, eu tenho uma colinha aqui e eu vou precisar dos óculos. Espera aí. Quem viu no primeiro fórum a minha luta com os óculos, né, já me pedia para me pôr uma lente, mas eu quero chamar o Antônio Cláudio e a Alessandra da SECOI do TRT. E eu quero chamar o Paulo Sérgio, diretor-geral do TRT de Minas. Bom, a missão que foi passada, e missão dada e missão cumprida, né, é convidá-los para estarmos no próximo ano em Belo Horizonte para o 5º Fórum de boas práticas de boas práticas de auditoria e controle interno. Então, é um esforço que está sendo construído. Coração. É um esforço que vai ser, um esforço que vai ser construído em conjunto, né, com os colegas. Alguns estão aqui presentes, outros não puderam vir, outros já foram embora. Então, do mesmo formato que foi construído esse ano, a gente quer levar para o próximo ano, e aí nós vamos tentar, é uma iniciativa, então, do TRE de Minas, né, então, a missão que me foi dada aqui da escola, de buscar informação para que isso seja construído da melhor maneira possível, o TRT de Minas, né, da 3ª região, o TJM, o TJ Militar, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, ela não pôde vir, e o TRF da 1ª região, seção Minas. Falei todo mundo? Falei todos os tribunais? Então, gente, vamos comer pão de queijo, vamos comer tropeirinho, vamos ser felizes em Minas. Eu vou passar a palavra para os colegas, se eles quiserem acrescentar alguma coisa. Boa tarde, sou Antônio Cláudio, lá do TRT de Minas. Esperamos contar com a presença de todos vocês lá, né? Quero também, assim, já convidá-los a pensar em trabalhos para poder serem apresentados. Quero já pedir a ajuda aqui dos colegas, né, que organizaram, né, porque eu estava conversando com o Eduardo. Fórum é assim, né? Você vai no primeiro para aprender, no segundo para trabalhar e no terceiro para ensinar. Nós já fizemos uma parte, vamos organizar o próximo e depois vamos ver o próximo. Então, convidar todos vocês para estarem em Minas, reforçar o convite da Carla. Obrigado. Boa tarde a todos, Paulo Sérgio, estou sendo o diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª região em Minas, né, o biênio 18-19, junto com algumas colegas também, recém-nomeadas aí dos outros tribunais do trabalho, que fazem parte dos diretores gerais. É uma honra estar aqui no evento, primeira vez, né, e acho que a administração, né, o negócio, né, tem que estar sempre em parceria, né. Quando estava à frente da assessoria jurídica e licitações dos contratos no tribunal, em 2012 a 2015, nós aproximamos bem a assessoria, que aqui também está a colega Cristiane, que é assessora jurídica aqui com a gente, do controle interno, né? Então, o controle interno, ele vem como uma mão também de ajuda ao gestor,
né? Isso é importante, essa parceria. E esse é o valor agregado. Então, que continuemos assim. Então, agradeço, vai ser uma honra recebê-los em Minas. Não sei se é a altura aqui de São Paulo, né? Ainda mais porque em 2019 a previsão, por conta do teto, do gasto dos limites orçamentários, né, já impõe uma grande restrição. A nossa ordem, lá para vocês terem a dimensão de 50 milhões só no nosso tribunal para o ano que vem. Estamos aí na semana de trabalho da PELUA, e aí é um grande sacrifício, mas não mediremos esforço para atendê-los, né? E agradeço. Então, esperamos já no ano que vem, definimos as pautas, os trabalhos, da melhor forma, para que seja bem proveitoso, como tem sido esse evento. Muito obrigado pela honra. Gente, agora, para encerrar, eu queria convidar o Dr. Salatiel para poder falar um pouco para nós. E é sempre uma honra ter a presença dele e ouvir as palavras dele. Você quer subir? Não tem como desligar a câmera, não? Porque posso falar alguma Então, vocês vão saindo daqui, aprender a falar Urrabel, agora tem que ensaiar, falar uai, sou. Vamos ensaiar? Uai, sou. Uai, é isso aí. Doutor Salatiel. Pessoal, boa tarde a todos. De boas práticas de editoria e controle interno do Poder Judiciário. Até Belo Horizonte, bom retorno para suas casas, suas famílias. Muito obrigado.